Daniel, os profetas maiores, para ficar mais fácil você encontrar. O capítulo é o de número 3. Os versículos são os versículos de número 24 e 25. Diz assim a eterna palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados ou amarrados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém, graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Como eu tinha dito, irmãos, alguns estudiosos, a própria igreja, como na escatologia bíblica, nós temos aqui o Apocalipse do Antigo Testamento, onde o Senhor usa o profeta Daniel, um grande profeta, para revelar acerca de várias coisas que o Senhor iria fazer naquele tempo em Israel, iria fazer um pouco mais à frente, e coisas que estão acontecendo agora e coisas que ainda hão de acontecer. O profeta Daniel aqui no capítulo de número 1, e todo Jerusalém, as pessoas ali de Judá, no 2º ano do reinado de Jeoaquim, e mais uma vez eu disse aqui esses dias, quando eu estava ministrando da última vez, que não é diferente dos dias de hoje. O povo de Deus insiste em errar novamente. O povo insiste em transgredir as leis do Senhor. E por causa desse ato e dessa atitude do povo de Deus, o Senhor permite que o rei Nabucodonosor, ele tome em cativeiro o povo de Jerusalém, o povo de Judá. E no capítulo de número 1 nós vamos observar que o Senhor faz isso, permite isso acontecer, e todo o povo é levado ao cativeiro, ao sofrimento. Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Babilônia sitiou toda Jerusalém, tomou, arruinou as pessoas que estavam ali. E no capítulo de número 1 mostra que, além das pessoas que foram tomadas, achou por bem o rei pegar a Daniel, a Azarias, Misael e Azarias. Azarias, Ananias e Misael. O nome parece, talvez eu repita o mesmo. E achou por bem jovens formosos, jovens de muita sabedoria. O rei peneirou e disse: eu quero essas pessoas comigo no meu governo. E assim o fez, tomou aqueles jovens para trabalhar juntamente no governo. E diz a Bíblia mais à frente que o rei então tem alguns sonhos, está no plural, alguns sonhos. E diz a Bíblia que ele se perturbou, irmão David, toda a noite por causa deste sonho. E quando ele acordou, perturbado com todo o sonho que ele teve, ele chamou então os astrólogos, os especialistas, os magos, as pessoas que trabalhavam na revelação para ele, querendo que essas pessoas revelassem para ele o sonho. Mas diz a Bíblia que esse sonho o escapou. E ele disse para aquelas pessoas: o sonho me escapou e eu quero ouvir a revelação. E os sábios, os astrólogos, queriam ouvir dele para tentar traduzir o sonho. Mas o rei não queria que fosse assim. Ele queria que traduzisse o sonho para ele, sem que o contassem a eles, além de o sonho ter escapado, ele não ter lembrado de que ele tinha sonhado. E diz a Bíblia que aquelas pessoas ficaram perplexas e assustadas, porque não sabiam a revelação, tendo em vista que é algo espiritual e da parte de Deus. E a Bíblia diz que o rei se irou e disse: se não me revelaste este sonho, eu vou matar todos os profissionais, todos os astrólogos, todos os magos.
Vou levar a fio da espada e vou matar todos. E tendo um desespero e crendo que existia ali um profeta, e é o profeta que nós estamos falando aqui no início, o profeta Daniel, que a Bíblia diz que diferente dos 3 jovens, além de sabedoria, era um jovem de visões e revelação. E diz a palavra de Deus que o capitão então solicitou, falando com ele que havia o rei tido um sonho e precisava dessa revelação. E explicou para ele, a Bíblia diz que explicou para Daniel toda a situação. E se não revelar, vai morrer todo mundo. Vai morrer você, vai morrer os 3 jovens. E diz a Bíblia que rapidamente, por causa da situação que o povo estava passando de medo, Daniel, o profeta de Deus, o homem no qual o Senhor deu a ele a revelação, ele chamou os 3 jovens, explicou também a situação para os 3, e diz a Bíblia, eu quero que você vá, eu quero acompanhar com você que está em casa também. Vai aí no capítulo de número 2, 17. Vamos ler um pouquinho só para você entender. Um dos primeiros pontos que eu quero tratar com você aqui nessa noite, e que tem que ser a nossa atitude no dia a dia. Daniel, capítulo número 2, 17. Acompanhe comigo aí, ó. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Diz a Bíblia aqui, irmãos, que então o Senhor ouve a oração de Daniel e seus amigos, o Deus de Israel, o Deus deles, e revela para eles. Então Daniel vai até o capitão e pede para que o capitão introduza ele até o rei Nabucodonosor, para que ele pudesse revelar o sonho. E diz a Bíblia então que Daniel entra e começa a explicar toda a tradução para o rei Nabucodonosor. Nós não vamos entrar em parte desse sonho, porque não é aonde nós queremos chegar, mas só para você entender, as 4 partes da estátua, aonde Daniel revela para esse rei a visão que ele teve, e tudo se cumpriu conforme o que o rei tinha sonhado. E o rei fez com que o Deus de Israel, através da vida de Daniel, fosse exaltado naquele lugar. Mas a história ainda não acaba por aí. Diz a Bíblia que depois disso, acredito eu que depois de o rei ouvir toda a tradução e toda a revelação de Deus acerca da estátua, resolveu-me o rei Nabucodonosor fazer uma estátua. E diz a Bíblia que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, que nós trazemos para a nossa tradução de hoje, para o nosso entendimento, 30 metros de altura e 3 metros de largura. E empolgou-se o rei com isso e fez um decreto, que enquanto tocasse as flautas, os instrumentos, as trombetas, no aroalto, e todas aquelas pessoas que estavam ali, reuniram os governadores, os prefeitos, as pessoas que estavam ali, a autoridade, e anunciaram que quando tocassem, que todas as pessoas que estavam ali teriam que se prostrar diante a essa estátua. E diz a Bíblia que logo citado isso, tocou-se as flautas, trocaram os instrumentos, e diz a Bíblia que as pessoas que estavam ali se prostraram. Mas 3 jovens, que nós queremos refletir nessa noite, que eles chamaram depois de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a Bíblia que enquanto eram tocados instrumentos, e todos se prostravam, Josafá, 3 servos, 3 hebreus, 3 da tribo de Judá, 3 de Israel, não se curvaram, permaneceram de pé. E diz a Bíblia que as pessoas que estavam ali observando aquela cena não se contentaram, e logo foram dizer ao rei o que tinha acontecido, que todas as pessoas tinham prostrado, porém 3 ainda não tinham prostrado.
Então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai até a esses três, explica para eles toda a situação, onde eles teriam que prostrar, e diz os três que não teria argumento, que não iria conversar sobre essas coisas. Então o rei se irou, por eles não se prostrarem diante daquela estátua. E diz a Bíblia que por causa disso, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e que jogassem eles lá dentro. E diz a Bíblia que os três, é algo que nós devemos aprender nessa noite. Eles falaram para o rei: se Deus nos livrar, e Ele pode nos livrar, nós continuaremos servindo a Deus. Mas mesmo que Ele ainda não nos livre, nós ainda continuaremos a louvar a este Deus. E diz a Bíblia que sendo jogados os três, os soldados, as pessoas que estavam ali, que jogaram eles, a fornalha estava tão grande, que eles foram queimados pelo fogo. Mas diz a Bíblia no texto que nós lemos aqui, que enquanto isso acontecia, e enquanto os três estavam sendo jogados dentro daquela fornalha, diz a Bíblia que o rei se assustou, e levantou da onde ele estava sentado. E diz a Bíblia que olhou para dentro e perguntou aos soldados: não tinham ali e não jogamos somente 3? E agora eu estou vendo 4, e estão passeando, e o quarto que está ali, Tiago, diz a Bíblia que ele fala e compara como ao Filho de Deus. E aí nós entramos que entendemos pela palavra de Deus que o próprio Cristo, manifestando em anjo, estava juntamente com eles naquele lugar. E diz a Bíblia que não foram queimados e não queimaram nem um fio de cabelo, porque o Senhor, o Deus de Israel, livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego daquela situação. E eu quero aprender com você que está aqui nessa noite, você que está em casa, algumas coisas com esses 3 jovens, que a igreja tem que aprender. E nós temos que pedir ao Senhor que nos ensine isso e nos dê força. Eu quero ministrar na sua vida o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado na minha vida. A nossa vida é feita de fases. As nossas vidas é feita de circunstâncias. Esses jovens estavam passando por um momento complicado, mas a situação e as circunstâncias não fez com que a fé deles fosse mudadas. E pelo contrário, fez com que eles crescem mais no Deus de Israel. E muitas das vezes nós estamos passando, eu creio que cada um de nós passamos algumas fases. Talvez você está passando por um momento difícil, no seu particular. Hoje o mundo, o Brasil, nós estamos passando por um momento difícil. São circunstâncias que nós estamos enfrentando. E o Senhor Jesus disse que nós iríamos passar por essas coisas, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o que eu quero trazer nessa noite para a vida da igreja é que as circunstâncias, as lutas, os problemas, os sofrimentos, as perdas, ela não pode influenciar na nossa fé. Nós devemos permanecer firmes e crer que existe um Deus que criou todo o céu e a terra, e é o Deus que nós servimos. E não podemos deixar que essas situações transformem ou atingem a nossa fé. Eu vejo, irmãos, estudando esse texto, você também pode acompanhar depois em casa, que eles manteram a postura. Hora nenhuma eles negociaram a fé. Hora alguma perguntou um ao outro: e aí Sadraque, e aí Abednego, o que nós iremos fazer? Nós estamos sendo ameaçados. Não, a Bíblia não dá margem para nós crermos nisso. Eles tinham uma postura, eram hebreus, os pais deles viveram experiência com Deus. Eles criam no Deus que criou o céu e a terra. E é o Deus que eu sirvo e você serve também. Eles passaram por um momento difícil, um momento de morte. Mas nesse texto, irmão, nós podemos ver 2 livramentos. Muitas vezes a gente ouve alguém, ou até eu mesmo já ministrei uma vez, e às vezes a gente dá a entender que há só um livramento, Josafá, aqui nesse texto, que foi de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, há 2. O primeiro livramento foi aonde o rei ameaçou que se ninguém revelasse, todos iriam morrer. E aí o primeiro livramento de Deus aconteceu através da vida de Daniel. Livrou não só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas todas as pessoas. E o que eu aprendo com isso é que eu e você, nós servimos um Deus, clamamos um Deus,
nós estamos aqui nessa noite buscando a face de Deus, no qual abençoa a minha vida, livra a sua vida e a vida das pessoas que vivem com você. Porque é assim que Deus faz. E assim Deus fez na vida dessas pessoas no primeiro livramento, e aí nós voltamos para o segundo livramento, que é o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor os livrou da fornalha de fogo, naquela situação. E o que eu acho mais interessante, irmãos, porque eles eram sábios mesmo. Você vai ler o texto, você vai entender, você vai ver que não só de sabedoria e ciência, mas na sabedoria do Deus do qual eles servem. Porque do que adianta eu, David, do que adianta eu, evangelista, ser uma pessoa mais sábia deste mundo, mas não conhecer a Deus? De que adianta estudar anos e anos e anos, e não me render a Deus, a esse Jesus Cristo? E essa sabedoria eu não irei levar para a eternidade. Mas esses jovens, além de ciência, eles eram sábios, porque eles adoravam o Senhor e confiavam no Senhor. E o que eu aprendo hoje, no nosso segundo ponto, é o seguinte, irmãos. Nós temos que entender essas coisas. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por essas situações, parece que os nossos olhos estão como que fechados. O nosso Deus, irmãos, Ele pode livrar. Pode, Ele pode te livrar, eu creio nisso, porque o nosso Deus é Deus de livramento. Mas o que eu tenho observado nas Escrituras Sagradas, Emerson, que o que Deus tem feito muitas vezes, em vários cenários, que Ele não livra antes, Ele livra dentro. Talvez hoje eu e você, nós estamos passando por momentos difíceis. Você entrou, você está dentro desse momento, você está vivendo essa circunstância. Talvez você ore assim: Deus, por que você não me livrou? Por que você não me tirou disso? Mas a resposta de Deus para a minha vida, a respeito dessa oração e para a vida dessa igreja é o seguinte: eu não te livrei antes, mas eu estou contigo nessa luta. O apóstolo Paulo, quando eu preguei aqui, Josafá, aonde o vento é euroquião, um vento pesadíssimo, estava no inverno, pegou todas as pessoas que estavam na tribulação, o apóstolo Paulo estava preso. O Senhor não livrou ele do início da embarcação, mas guardou ele na viagem. Quando o Senhor Jesus, eu estava falando isso com o irmão essa semana, deu uma ordem aos discípulos: peguem o barco e atravessem para o outro lado. E nessa travessia houve um vento, houve uma ventania, houve uma tempestade. Jesus falou com eles no início para não ir? Não, falou para eles ir, mas estava lá com eles. O salmista Davi, no Salmos 23, ele declara que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor no qual ele servia estaria ali com ele. E hoje nós estamos todos, eu, você em casa, a igreja, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde todos estão enfrentados nessa situação. Mas sabe qual é a diferença? Que nós temos um Deus conosco, um Deus que nos guarda. E quando nós confiamos nele, cremos nele, nós não só andamos, mas passeamos com ele. Porque diz a palavra de Deus que eles estavam passeando na fornalha. E eles estavam passeando porque eles estavam ali com Deus. E nós estamos vivendo momentos difíceis, talvez não seja só a pandemia. Talvez você entrou aqui com um problema na sua família. Talvez você entrou aqui com um problema financeiro. Talvez você entrou aqui precisando, ou você que está em casa, com a parte financeira, está ruim, está difícil. Senhor, não queria entrar, mas entrou. Mas Deus entrou com você nessa. E é Ele que pode andar ao lado a lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus está com a igreja. E mesmo que ainda não te livre, nós temos uma morada eterna. A nossa vida não está embasada nas coisas da terra. O nosso coração, eu li uma frase muito bonita esses dias, irmãos. Li uma frase muito bonita esses dias. Que o nosso coração, o coração da igreja, o coração que está com os olhos, assim como Estevão estava para coisas do alto, ele não é preenchido com as coisas da terra. O nosso coração, David, é preenchido com as coisas do alto. O apóstolo Paulo diz, irmão, que ele seria o mais miserável se ele estivesse preocupado com as coisas daqui.
E ainda que o Senhor não te livre, Jesus te salvou, estará com Ele na eternidade. E a diferença da igreja é essa. Irmãos, quantas vezes o Senhor permitiu um servo dele passar por uma luta? Quantas vezes os amorreus, os jebuseus, os amalequitas ameaçaram a vida da igreja, a vida de Israel, a vida do povo de Deus, e o Senhor não barrou a guerra. Mesmo o nosso Deus tendo o poder sobre todos, Ele podia, evangelista, parar a guerra, não está parada, está vencida e pronto. Deus permitia que eles entrassem na batalha, para que no meio da batalha o Deus poderoso se manifestasse com o braço forte dele. Irmão, creia que no meio dessa luta que você está enfrentando, tem um Deus, o braço forte, que peleja pela sua vida. O Senhor visitou a Gideão. Vai, Gideão, vamos fazer uma peneira, vamos diminuir esse pessoal, porque essa obra é para glorificar o meu nome. E toda a peleja, irmão, quando Deus levantou Moisés, quando Deus levantou Davi, quando Deus levantou os profetas, se há alguma vitória para o povo de Israel, é porque o Senhor entrou com a sua providência. Não tente vencer a sua luta com a sua própria força. O Espírito Santo de Deus me colocou aqui nessa noite para te falar isso. Não vai com a sua força. O Senhor falou, vai, Gideão, vai com a tua força. Livra o povo de Israel. Quem nos livra, irmãos, é Deus. Quem te livra na doença é Deus. Quem abre porta é Deus. Quem cura é Deus. Quem salva é Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Saia daqui hoje, irmãos. Creia nisso, o Espírito Santo de Deus está com você nessa. Você não está sozinho, não. Não está sozinho nessa, não. Momentos difíceis são para edificar a nossa fé. E crer que o nosso Deus, Ele é poderoso. O Deus que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava ali com Daniel, em outras vezes estava com os servos do Senhor, e hoje com a igreja através do Espírito Santo de Deus, me ajudando, te livrando, te guardando. Eu não sei qual é a ventania que você está enfrentando nessa noite. Eu só sei que Jesus está nesse barco.